Revelada a oração surpreendente que transforma sua vida com um anjo da guarda, escute agora. Ana, uma enfermeira dedicada de 32 anos, sentia o peso da rotina no hospital particular no coração de São Paulo. As longas noites em claro e as cobranças constantes envelheciam suas esperanças. Mal sabia ela que um pequeno caderno poderia mudar sua vida. A vida havia sido dura com ela. Com uma mãe doente, Ana lutava diariamente para juntar o dinheiro necessário para o tratamento. O perfume da hospitalidade, que um dia preenchia seu trabalho, agora parecia um eco distante. Seus colegas muitas vezes a ignoravam, e a direção do hospital parecia apenas vê-la como um rosto entre tantos. A pressão consumia seus sonhos como um fogo voraz. Mas em um dia comum, ao organizar as coisas de sua mãe, algo inusitado aconteceu. Entre objetos familiares, Ana encontrou um velho caderno que pertenceu à sua avó. Folheando as páginas desgastadas, seus olhos brilharam ao encontrar uma oração que prometia proteção e força, revelando que um anjo da guarda sempre estaria ao seu lado. Que lindo, pensou, enquanto uma onda de esperança invadia seu coração cansado. Naquele momento, decidiu que recitaria a oração sempre que a pressão se tornasse pesada demais para suportar. E assim, nos intervalos estressantes do trabalho, Ana começou a repetir aquelas palavras que pareciam ressoar no fundo da sua alma. Para sua surpresa, um milagre sutil começou a acontecer. Seus colegas a notavam, suas habilidades eram finalmente valorizadas. A diretoria, antes indiferente, começou a enxergá-la. E mesmo com a situação complicada em casa, um pequeno lampejo de força começava a brotar dentro dela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, porém, a alegria foi curta. Em um dia aparentemente normal, a nova gerente, conhecida por privilegiar seus amigos, decidiu lançar um ataque desleal contra Ana. Com palavras venenosas e estratégias traiçoeiras, tentava manchar a reputação da enfermeira e desmerecer tudo o que ela havia construído com tanto amor. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés, uma dor profunda a esmagando. Agora, ela se via diante de uma encruzilhada: lutar contra essa injustiça ou se deixar derrubar pela pressão avassaladora. A oração que antes trazia alívio virou um grito de resistência. Com o apoio de amigos que se levantaram ao seu lado, Ana decidiu que não ficaria calada. Mas essa luta trouxe consequências inesperadas, e sua relação com a mãe, já tão delicada, ameaçava se romper. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, Ana se perguntava: ela seria capaz de levar essa luta até o fim? Ao mesmo tempo, um segredo perturbador sobre a nova gerente surgiu, pondo em xeque toda a sua visão sobre respeito e justiça no ambiente de trabalho. Essa revelação poderia mudar tudo, e a história de Ana estava prestes a dar um giro inesperado, desafiando não apenas seu papel no hospital, mas sua própria definição de quem ela era. O que será que aconteceria a seguir? Ana respirou fundo, os olhos fixos na janela do hospital. O dia estava ensolarado, mas dentro dela, uma tempestade de emoções se formava. A notícia sobre a nova gerente não a deixava em paz. O que ela tinha descoberto? A ideia de ir atrás dessa verdade a deixava nervosa, mas ao mesmo tempo, era como se um novo fogo estivesse acendendo dentro dela. Ela não podia permitir que as mentiras a destruíssem. Quando chegou ao refeitório, encontrou seus colegas reunidos em um canto e, para sua surpresa, alguns pareciam estar discutindo sobre a gerente. Sentou-se perto deles, tentando captar o que estava acontecendo. Uma enfermeira de cabelos cacheados e expressão preocupada falou: vocês souberam que ela não é o que parece? O que a Ana vai enfrentar não é fácil. Ana escutava em silêncio, seu estômago revirando. Um dos enfermeiros, que sempre a respeitara, anotou e disse: Ana, precisamos falar sobre o que ela fez. Temos provas que podem ajudar você. Não podemos deixar que isso fique assim.
Uma chama de coragem brotou em Ana. Com o apoio deles, ela sentiu que poderia lutar, que a oração não era só um mantra de conforto, mas sim um grito por justiça. Eles discutiram estratégias e decidiram coletar documentos e testemunhos que pudessem demonstrar a manipulação que a gerente estava fazendo com outros na equipe. Os dias seguintes foram intensos. Ana começou a ver quem realmente se importava com ela e quem era apenas interesseiro. Sorrisos que antes pareciam sinceros agora soavam como máscaras. Ao mesmo tempo, a pressão por sua mãe seguia firme, com os tratamentos se tornando cada vez mais caros. Em casa, as conversas com a mãe se tornaram mais tensas. A pressão e a falta de compreensão sobre o que Ana estava enfrentando em seu ambiente de trabalho começaram a gerar atritos. Sua mãe, preocupada com as contas, dizia frequentemente: Ana, você precisa focar na sua vida e esquecer essas picuinhas de trabalho. Isso a machucava. Ana queria ser ouvida, desejava que sua mãe visse que essa luta não era só uma questão de sobrevivência profissional, mas uma maneira de preservar seu próprio valor, de não deixar que alguém a apagasse. Uma noite, enquanto recitava sua oração, ela sentiu a força do anjo da guarda pulsando dentro dela. Era como se uma luz a envolvesse, lhe dando energia renovada. Com esse sentimento, decidiu que enfrentaria a gerente na manhã seguinte, juntando todas as provas que havia coletado. Era a chance de libertar não só a si mesma, mas também seus colegas que tinham sido vítimas da tirania dela. Mas ao chegar ao hospital, uma nova surpresa a aguardava. Um e-mail misterioso apareceu em sua caixa de entrada, vindo de um endereço desconhecido. A mensagem dizia: eu sei o que você está fazendo. Cuidado, você não está sozinha nisso. O coração de Ana disparou. Quem estava por trás da mensagem? Isso era uma ameaça? Ou talvez um chamado para um aliado inesperado? O clima pesou, e agora mais do que nunca, Ana percebeu que sua batalha seria mais complexa do que imaginava. Ela estava prestes a descobrir que alguns segredos podem mudar tudo, e nem todos os aliados estão à vista. O que mais essa batalha revelaria? Ana mal conseguiu conter a ansiedade ao abrir a mensagem. Aquele aviso enigmático a atingiu como um choque de realidade. Cuidado ecoava em sua mente. Quem seria? Uma boa alma disposta a ajudá-la ou algum informante da gerente tentando intimidá-la? As perguntas fervilhavam em sua cabeça enquanto ela se dirigia ao seu setor, determinada a enfrentar a nova gerente. Ao chegar, os corredores estavam mais silenciosos do que o normal. Ela percebeu que muita coisa estava em jogo e a atmosfera tensa a incomodava. Ana respirou fundo antes de entrar em sua sala. Todos os documentos que conseguiu reunir estavam organizados em uma pasta ao seu lado. Havia testemunhos, protocolos alterados, tudo que mostrava o padrão de manipulação e abuso que a gerente impunha à equipe. Ao olhar em volta, encontrou alguns colegas trocando olhares cúmplices, como se houvesse um pacto invisível entre eles. Ana sentiu um misto de gratidão e medo. Eles estavam juntos, mas cada um deles tinha suas próprias batalhas, suas próprias inseguranças. Decidiu que daria o primeiro passo. Porém, ao se sentar em sua mesa, algo chamou sua atenção. Havia um bilhete, dobrado, em cima de seu teclado. Com o coração acelerado, desdobrou: Ana, tenha cuidado. Alguém está observando você. A verdade pode ser mais perigosa do que você pensa. Não confie em todos ao seu redor. M. A letra era estranha, mas a preocupação era clara. Os olhos de Ana se arregalaram. Quem poderia ser M? Uma nova preocupação tomou conta dela, pois essa advertência poderia muito bem vir de alguém bem próximo. Ela olhou em volta novamente, mas ninguém parecia prestar atenção. Decidida a não deixar o medo tomar conta, Ana se levantou e compartilhou suas preocupações com os colegas. A cada palavra, o calor da amizade e do apoio crescia ao seu redor. Mas então, antes que ela pudesse planejar sua próxima ação, a porta se abriu abruptamente. Era a gerente. Ela entrou com a mesma presença imponente de sempre. O olhar frio e autoritário fez um calafrio percorrer a espinha de Ana. A gerente parecia saber que algo estava acontecendo, que as coisas estavam mudando. Aproximou-se, e o ambiente imediatamente ficou carregado. O que vocês estão sussurrando, pessoal?
A voz dela estava envolta em uma camada de veneno disfarçado de simpatia. Vocês sempre têm tanto a dizer. O que é? Um novo plano para desacreditar a equipe? Espero que estejam prontos para as consequências. Ana engoliu em seco. Sua coragem era testada em um nível que nunca imaginou. Mas ao mesmo tempo, ela sentiu o apoio de seus colegas ao seu lado. Era como se a energia da sala pulsasse, unindo-os contra a opressão. Porém, Ana precisava tomar uma decisão rápida. Esclarecer a situação ou recuar e proteger a si mesma. As palavras da gerente a hipnotizavam enquanto ela tentava encontrar sua voz. O que ela diria poderia mudar tudo. Sua mente girava, e o tempo parecia ter desacelerado. Mas dentro de seu coração, a chama que queimava pela justiça era mais forte do que o medo. Então, um grito angustiado ecoou pelo corredor. O desespero e a urgência eram palpáveis. Ana virou-se instintivamente para a fonte do som. O que mais estava prestes a ser revelado? Ela se perguntava agora se aquele grito seria o ponto de virada em sua jornada. Teria ela coragem suficiente para agir ou seria forçada a fazer uma escolha que poderia colocar tudo a perder? O grito penetrou a sala como um raio, cortando a tensão quase palpável. Urgente, desesperado, uma súplica ecoante que parecia ressoar no íntimo de todos. Ana sentiu suas pernas vacilarem por um momento, o impulso de correr em direção ao som parecia quase irresistível. Ela olhou para seus colegas, e os rostos que antes demonstravam apoio agora estavam marcados pela preocupação. A gerente observou a cena com um olhar calculista, uma sombra de satisfação atravessando seu rosto. Era como se ela tivesse se alimentado da inquietação que reinava. Vocês acham que são fortes juntos, mas são apenas ovelhas perdidas, murmurou, mas Ana não estava disposta a se deixar intimidar por aquelas palavras. O que foi isso? Questionou um dos colegas, quebrando o silêncio sufocante. Sua voz tremia, mas havia um fio de determinação lá. Ana respirou fundo, sentindo o coração acelerar, e, sem pensar, começou a se mover em direção à porta. O desejo de ajudar, de entender a situação arriscava se sobrepor ao seu instinto de proteção. Antes de sair, ela lançou um olhar desconfiado para a gerente. Não faria sentido recuar agora. O apoio dos colegas era algo que precisava honrar. Vou ver o que aconteceu, decidiu Ana, sua voz firme, enquanto se afastava da sala. Os corredores estavam vazios, e quando ela chegou à fonte do grito, encontrou um dos estagiários, Marcos, encurralado contra a parede, os olhos arregalados de medo. Ele segurava um papel amassado em suas mãos, e a expressão em seu rosto era de desespero. Ana se aproximou lentamente, tentando transmitir segurança. Marcos, o que aconteceu? Perguntou ela. Ele olhou para Ana, e a angústia em seu olhar fez seu estômago se revirar. Eu vi algo que a gerente fez. Ela estava alterando documentos, Ana. Ela está manipulando tudo, ele sussurrou, sua voz trêmula. A mente de Ana girou com a revelação. Aquilo fazia sentido, refletindo todas as preocupações que ela e seus colegas tinham. Mas a urgência aumentava a cada instante. Você tem provas disso? Pode mostrar? Indagou, envolvendo a mão no braço dele, como se isso pudesse dar coragem a ambos. Marcos hesitou, mas logo se recuperou e estendeu o papel úmido. Ana leu a mensagem com ansiedade crescente. Foram pequenas alterações em relatórios de desempenho, dados e julgamentos distorcidos. Aquilo não era apenas manipulação, era uma tentativa de desmantelar carreiras, de contornar a verdade, de silenciar vozes. Determinada, Ana respirou fundo. Precisamos mostrar isso a todos. Precisamos fazer um movimento agora. Justamente nesse momento, o som de passos apressados se aproximou. O coração de Ana disparou com a possibilidade de serem seus colegas ou, pior, a própria gerente. Eles tinham pouco tempo. Vamos, gritou Ana, puxando Marcos em direção à saída oposta ao som dos pés pesados que se aproximavam. Eles tinham que reunir os outros, expor a verdade a todos antes que fosse tarde demais. Enquanto corriam pelos corredores, a intensidade da situação envolvia Ana. Seu pensamento se concentrava na responsabilidade que carregava, na força que sentia se intensificando. Aquela era a hora,
O momento que ela aguardava para se manifestar e trazer à luz o que estava oculto. Contudo, quando chegaram na sala dos colegas, o que encontraram os deixou em choque. A gerente estava lá, em pé, com um olhar triunfante e firmemente decidido. Que bom que todos se reuniram, temos algumas coisas que discutir. Ana trocou olhares com Marcos, e no fundo, um pensamento oprimia sua mente. Quais seriam as consequências de expor a verdade agora? A adrenalina pulsava em suas veias, e a única coisa que parecia certa era que a batalha só estava começando. Ana sentiu uma onda de pânico misturada com a determinação crescer dentro dela. A presença da gerente, imponente e cheia de confiança, deixava claro que as cartas estavam na mesa, e eles não poderiam mais agir impunemente. A sala, antes agitada com murmúrios de vozes, foi dominada por um silêncio ameaçador. O que você descobriu, Marcos? A gerente questionou, dirigindo seu olhar afiado para o jovem. Aquela pergunta ecoou na sala, como um eco de um aviso, e Ana sentiu seu estômago revirar. Era um desafio direto, uma isca para que a verdade emergisse à força. Marcos começou, hesitante, cercado de olhares que ansiavam por respostas. A expressão dele era de um misto de medo e coragem. Ana sabia que era hora de agir, mas como fazê-lo sem colocar Marcos em perigo? Marcos, você não precisa falar se não se sentir seguro, ela disse, sua voz soando firme, mas cheia de compaixão. Aquela conversa não deveria ser uma batalha, mas um ato coletivo de resistência. A gerente fez um gesto impaciente. Se vocês acham que podem me enfrentar por causa de um estagiário inexperiente, está muito enganados. Estou pronta para defendê-los a todos. Você não pode esconder a verdade para sempre. Ana se impôs, sua voz ressoando com força. Era uma voz que falava não apenas por ela, mas por todos que se sentiam oprimidos, amedrontados e silenciados. As palavras de Ana flutuaram no ar pesado, trazendo um sentimento de esperança para alguns e um ar de ameaça para outros. Os colegas começaram a olhar entre si, alguns sussurrando frases como ela tem razão ou precisamos fazer algo. Nem todos nós somos ovelhas perdidas, Marcos se levantou, chamando a atenção. E estamos fartos de viver com medo. A gerente, em resposta, mergulhou em um sorriso que não era nada amigável. Então, por que não complicamos um pouco a situação? Vamos discutir o que acontece com quem arrisca expor algumas verdades, ouvidas, aqui. Ana sentiu seu corpo esquentar. Era hora de agir, não apenas falar. Estamos prontos para nos unir. Temos provas, e é exatamente isso que vocês estão temendo, não é mesmo? Essa era a linha que ela precisava cruzar. Se a verdade estivesse ali, eles não podiam mais se calar. Um murmúrio de apoio começou a crescer, e os bolsos de resistência se tornaram mais fortes. Os colegas começaram a se juntar em torno de Ana e Marcos, como um baluarte de determinação. Ana percebeu que a gerente se tornava mais inquieta, seu rosto se fechando à medida que a coragem dos funcionários crescia. Contudo, o brilho nos olhos da gerente não era de desespero, mas de frieza. Tanta confiança precisarão dela. Ela se virou, organizando seus papéis, como se estivesse preparando um arsenal. O que você quer dizer com isso? Perguntou Ana, sua voz falhando por um momento, interrompendo a linha de pensamento que começou a crescer. A sensação de ansiedade se entrelaçou com a coragem que agora pulsava no coração dela. Que tal um desafio, então? Uma verdadeira prova de força? Se você realmente acredita que pode me derrubar, que venham no momento certo, vocês verão quem realmente é o lobo e quem é a ovelha. As palavras da gerente reverberaram pela sala, criando um espaço tenso, e Ana se deu conta de que a natureza daquele desafio era mais do que ela imaginava. Não era apenas sobre se unir e lutar contra uma opressão, mas um confronto total. Ela olhou para os colegas e viu fé e medo refletidos em seus rostos. Esse princípio de resistência poderia transformar tudo, mas a pergunta persistia: estariam todos dispostos a lembrar que juntos eram mais fortes, ou o medo os afastaria? Precisamos de um plano. Ana sussurrou para Marcos, já pensando em como reunir todos e preparar uma resistência verdadeira. O que acontecerá quando a batalha pela verdade explodir? O sentido da união os salvará ou a sombra da gerente os separará? Ana respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que a consumia.
A ideia de um desafio lançado pela gerente podia ser, ao mesmo tempo, uma armadilha e uma oportunidade. Ela observou os rostos dos colegas, todos nervosos, mas ao mesmo tempo, uma faísca de esperança começava a se acender. Seria aquele o momento que eles esperavam há tanto tempo? Marcos a olhou, os olhos brilhando com uma determinação que Ana nunca havia visto nele antes. Seja o que for que ela esteja armando, temos que estar prontos. Precisamos nos conhecer melhor, entender quem está disposto a lutar ao nosso lado. Concordo, Ana disse com mais firmeza. Vamos nos reunir em um lugar seguro, longe dos olhares dela. Precisamos traçar um plano que envolva todos, e não podemos deixar que a ameaça dela nos desanime. Enquanto eles pensavam em onde se encontrar, um murmurinho brotou entre os colegas. Alguém sugeriu o café próximo ao trabalho. É um lugar discretamente familiar, um deles falou. Podemos nos encontrar lá à noite. Ana sentiu seu coração acelerar. Estava prestes a criar um movimento, uma união que sua equipe jamais tinha experimentado. E ao mesmo tempo, a sensação de perigo era palpável. Mas o que era uma vida sem riscos? Se eles quisessem lutar por seus direitos, precisavam enfrentar o que estava à frente. Assim que a reunião foi marcada, a sala se esvaziou lentamente, com murmúrios de expectativa e ansiedade pairando no ar. Ana e Marcos se mantiveram por perto, observando a gerente, que agora organizava seus papéis como se nada estivesse acontecendo. Seu sorrisinho arrogante revelava o desprezo que sentia por eles. Ela subestima a gente, Marcos comentou, atravessando o olhar pela sala. Se acha que vai se sair bem nessa, ela não sabe quem somos, respondeu Ana, seu peito inflando de coragem. Se somos ovelhas, então isso vai mudar. Não somos somente números no quadro dela. O dia se arrastou com um peso nas costas, e a ideia da reunião tornou-se um fio de esperança em meio ao caos. Quando o sol finalmente se pôs, Ana se preparou para a conversa que poderia mudar tudo. Depois de horas de expectativa, uma pequena equipe de funcionários estava reunida no café. A atmosfera estava tensa, mas Ana era capaz de sentir a energia brotando, um misto de nervosismo e disposição. Cada um deles compartilhava suas histórias, suas frustrações, e lentamente, o medo começou a se dissipar. Eles eram mais do que apenas colegas. Naquele momento, estavam se tornando aliados. E se falharmos? Um dos estagiários foi direto. E se não conseguirmos? E se conseguirmos? Ana retrucou, sua voz forte e clara. Nós escolhemos estar aqui, porque acreditamos que podemos fazer a diferença. E mesmo que não ganhemos essa batalha, estaremos lutando por algo que vale a pena. Pela nossa dignidade. Virando-se para os outros, ela percebeu que todos estavam absorvendo suas palavras. A ansiedade na sala foi trocada por um brilho de esperança. Cada um deles tinha uma razão para lutar, e agora, juntos, eram uma força de verdade. Mas enquanto eles planejavam, um pequeno aviso passou despercebido. Ana decidiu mudar o tom e perguntou, o que fazemos, se a gerente descobrir que estamos aqui? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A realidade daquela pergunta os atingiu com força. A batalha exterior poderia muito bem só estar começando, mas a luta interna já os estava a ponto. E naquele momento, o telefone de Ana vibrou. Uma mensagem anônima apareceu na tela. Cuidado com os próximos passos, a gerente já está a par do que se movimenta nas sombras. A tensão no ar cresceu de forma assustadora. Eles realmente estavam prontos para enfrentar tudo o que estava por vir? O que se desenrolaria agora nesta luta pela verdade? Ana sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. As palavras na tela brilhavam em contraste com a luz suave do café. A gerente já está a par. A eletricidade no ar se intensificou quando ela olhou para os rostos de seus amigos, que também estavam lendo a mensagem. Precisamos agir rápido, Ana disse, tentando esconder a insegurança na voz. Se ela souber que estamos aqui, nossos planos podem desmoronar antes mesmo de começarmos. Então, vamos ser mais discretos, sugeriu uma das colegas, Fernanda, com a voz trêmula. Podemos fazer reuniões menores, em grupos, assim ela não vai perceber que estamos organizados. Marcos concordou com a ideia. É uma boa estratégia.
O que podemos fazer é nos dividir em equipes, cada um cuidando de uma parte do plano. Assim, mesmo que ela descubra um grupo, os outros continuam. Ana sentiu um leve alívio. Ao menos estavam conseguindo organizar as ideias. Mas, por dentro, alguém sussurrou suas dúvidas. Será que essa divisão iria mesmo fortalecer a equipe ou apenas torná-los mais vulneráveis? O que exatamente vamos fazer contra ela? Perguntou um dos estagiários mais novos, com um olhar de confusão. E se ela nos ameaçar? Ela não hesita em demitir quem ousa desafiá-la. Eu não vou deixar essa mulher nos intimidar, disse Ana, coragem estourando em seu peito como um fogo de artifício. Nós temos direitos. Hoje é apenas o início de nossa luta por respeito. Vamos criar uma carta de reivindicações? Podemos coletar assinaturas de todos os colegas, mostrar que somos muitos e que não vamos mais ficar calados. Ninguém respondeu de imediato, mas o que poderia ter sido um momento de silêncio constrangedor começou a ser preenchido por murmúrios animados. Aos poucos, cada um deles foi levantando a voz, compartilhando ideias. Parecia que aquele pequeno café estava se tornando um centro de planejamento para a revolução, uma mini manifestação dentro de quatro paredes. Mais, à medida que a conversa avançava, uma sombra caiu sobre o grupo. A percepção de que tudo aquilo poderia desmoronar a qualquer momento os alcançou. Um funcionário disse baixinho, e se a gerente estiver aqui agora, ouvindo tudo isso? Ana arregalou os olhos, como se a própria presença dela estivesse pairando na sala. Era uma possibilidade aterrorizante. Todos na mesa pararam e lançaram olhares nervosos ao redor. O café estava lotado, mas uma sensação de vulnerabilidade cresceu entre eles. Precisamos ser cautelosos, sugeriu Kátia, uma colega mais experiente. Nossa força se baseia na união, mas não podemos dar a ela ferramentas para nos derrubar. Ana assentiu lentamente. Vamos reunir nossas ideias e voltar amanhã. Até lá, façam planos individuais do que cada um pode fazer para nos ajudar. É hora de mostrarmos o que somos realmente capazes. Eles se dispersaram lentamente, levando consigo a tensão e a pressão do dia. Mas havia uma promessa que pairava no ar. A promessa de que, juntos, poderiam encontrar uma maneira de lutar. Enquanto caminhava para casa, Ana não conseguia afastar o pensamento. O que poderia acontecer se a gerente realmente decidisse usar suas habilidades nobis contra eles? E, acima de tudo, quem seria o primeiro a cair? A resposta ecoou em sua mente. A batalha ainda não começara, mas cada movimento equivocado poderia ser a diferença entre a vitória e a derrota. Com esses pensamentos martelando sua cabeça, sentiu a urgência crescente. O que eles fariam nas próximas horas definiria o futuro deles. Quando chegou em casa, seu celular vibrou novamente. Outra mensagem anônima, desta vez repleta de entusiasmo. Ouvi rumores, alguém na equipe dela pode ajudar vocês. Fiquem ligados. Ana sorriu, um brilho de esperança salpicado no coração. Mas o que isso significava? Eles realmente teriam aliados em um lugar tão escuro? Com essas perguntas borbulhando em sua mente, ela percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Ana despertou no dia seguinte com um misto de ansiedade e determinação que pulsava no peito. A mensagem da noite anterior a mantinha ligada à esperança de que poderiam ter apoio inesperado. O que não podia imaginar era a reviravolta que estava prestes a acontecer. Enquanto se arrumava, sua mente girava em torno do plano. Ela tinha que ser líder, uma líder que não se deixaria abalar facilmente. As ideias precisavam fluir, e assim que chegou ao trabalho, decidiu convocar uma pequena reunião rápida com o grupo selecionado na noite anterior. Poderiam ser poucos, mas eram valiosos. Oi, pessoal! Vamos nos juntar na sala de reuniões do fundo durante o intervalo, sugeriu Ana, com um sorriso que tentava esconder a inquietação. E não se esqueçam, nada de falar sobre isso no escritório. Assim que se reuniram, o clima estava carregado de insatisfação e entusiasmo. Todos eram unânimes sobre a necessidade de mudança, mas a preocupação ainda pairava como uma nuvem cinza sobre suas cabeças. A primeira coisa que precisamos fazer é averiguar quem realmente pode nos ajudar, disse Marcos, quebrando um pouco a tensão.
Se realmente existe alguém do lado dela que está disposto a nos apoiar, isso pode ser nossa carta na manga. A frase acendeu uma curiosidade em Ana. Quem seria essa pessoa? E como podemos fazer contato sem levantar suspeitas? Um silêncio pairou sobre a mesa até que Kátia, com um olhar atento, falou: eu conheço uma pessoa que trabalha diretamente com a gerente. A Ana Clara, ela sempre foi contra a forma como a gerência trata a equipe. Mas não sei se ela terá coragem de se posicionar ao nosso lado. E se for um risco? Vamos colocá-la em perigo, respondeu Fernanda, mordendo o lábio. E se a gerente descobrir? É um risco que precisamos correr, Ana afirmou. A convicção em sua voz era palpável. Precisamos dela. Nunca saberemos se podemos contar com aliados sem tentar. Após um debate animado, decidiram que fariam um plano para abordar Ana Clara de forma discreta, talvez em um café próximo ao escritório. Enquanto se preparavam para o operativo, uma presença familiar fez Ana congelar. Era a gerente, com seu olhar afiado de supervisão, passando pelo corredor. Cool down, Kátia sussurrou, notando a palidez no rosto de Ana. Isso só reforçou a sensação de vulnerabilidade, mas não tinha como voltar atrás. No fim daquela manhã agitada, Ana sentia que o tempo estava se esgotando. Seminários, reuniões e reuniões, tudo aquilo poderia ser uma armadilha. Mas ela estava mais determinada do que nunca. Era difícil ignorar a vozinha na cabeça que dizia que tudo isso poderia acabar mal depois do trabalho. Ana decidiu sair com o grupo para um lanche. Não era só um momento de descontração, era uma tentativa de alinhar as ideias e um espaço seguro para discutir a operação. O lugar escolhido tinha mesas ao ar livre e um ambiente alegre, um contraste à tensão que ainda o cercava. Vocês acham que ela vai cooperar? Marcos perguntou, enquanto mordia um sanduíche. Estou tentando não pensar nisso, Ana respondeu, olhando ao redor. Mas precisamos ter um plano B para o caso dela não se sentir confortável. A última coisa que queremos é pressionar alguém que já está em uma situação complicada. Justamente nesse momento, o celular de Ana vibrou novamente. Era uma mensagem anônima. A reunião vai ser mais difícil do que imagina. Alguém está de olho em vocês. Ela quase soltou o telefone do susto. O coração acelerou, pressão nas têmporas. Agora, a pressão aumentava. Sentiu como se estivesse vivendo um suspense. As dúvidas novamente surgiram. Eles eram realmente fortes o suficiente para enfrentar essa batalha? E agora? O que fazemos? Perguntou Kátia, o olhar de preocupação transparecendo em seu rosto. Ana respirou fundo e se deu conta. A luta deles estava mobilizando algo muito maior do que ela poderia imaginar. Mas a necessidade de agir rápido os levava a uma situação delicada. Precisamos de um plano em cada movimento. Mas, acima de tudo, precisamos estar prontos para qualquer surpresa. As palavras de Ana deixaram todos em silêncio. Quem nos estaria observando? O que de fato estava prestes a acontecer? Uma certeza pairava no ar, enquanto a batalha pelo respeito e dignidade em suas profissões começava a se revelar. E agora, com um novo aliado em vista se aproximando, como eles iriam navegar neste mar de incertezas e revelações? Ana acordou com o coração ainda acelerado. A mensagem anônima ecoava em sua mente, como um alerta iminente no meio da noite. O que ela não sabia era que essa tensão era apenas o começo de algo maior. Naquela manhã, a pressão para agir se intensificava, e o que deveria ser um dia normal no escritório se tornava uma contagem regressiva abertamente emocional. No trabalho, Ana se sentia como um artefato em meio a um intenso processo de fabricação. As conversas eram desconexas, as risadas pareciam distantes, e cada momento trazia à tona o receio do que o futuro reservava. Ela olhou para seus colegas, percebendo a carga sobre seus ombros, e o desejo de ver um futuro melhor se tornava uma paixão fervente dentro dela. Durante o intervalo, uma estratégia simples começou a se formar em sua mente. Precisamos abordar a Ana Clara hoje, sem hesitações. Se houver um potencial aliado, não podemos desperdiçar essa oportunidade, decidiu, enquanto caminhava em direção à sala, cheia de determinação. Kátia, quem já parecia ansiosa, a encontrou pelo caminho. Você está bem? Essa pressão toda está te afetando, não está?
Perguntou, com a preocupação estampada no rosto. Estou bem. Mais do que isso, estou pronta. Precisamos ir ao café mais cedo e tentar encontrar a Ana Clara. Só nós, sem chamar a atenção, Ana respondeu, fechando os olhos por um segundo para dissipar a ansiedade. Ao chegarem ao café, o aroma do café fresco e as conversas ao fundo ajudaram a aliviar a tensão no ar. Mas a ansiedade logo se misturou com uma nova preocupação. E se ela não aparecer? Perguntou Marcos, em um tom de voz mais baixo. Ela vai. Estou certa disso, Ana garantiu, sua voz carregada de confiança. As palavras brotavam do fundo do seu ser, e, naquele momento, ela sentiu que não podia falhar. Da esquina, uma silhueta familiar apareceu. Era Ana Clara. A fisionomia dela expressava um misto de preocupação e relutância. Assim que se sentaram à mesa, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Ana tomou a iniciativa. Obrigada por vir até aqui. Sabemos que você tem um papel importante a desempenhar. Precisamos saber se podemos contar com você, disse, quase inclinando-se para o que poderia ser um passo decisivo. Ana Clara hesitou, olhando para cada um deles como se pesasse as palavras na balança. Olha, eu sei que a situação está complicada, e de um jeito ou de outro, eu também sou parte disso. Mas e se a gerente descobrir? E se isso acabar com tudo que já construí? A resposta de Ana foi imediata, se nada for feito, todos nós perderemos. É agora ou nunca. A sinceridade em sua voz parecia criar um laço invisível entre elas. Conversaram sobre as injustiças, a pressão que todos sentiam, e a necessidade de mudança. A cada palavra, a ansiedade de Ana começava a se transformar em uma chama de esperança. No entanto, nem tudo era simples. Várias dúvidas ainda pairavam no ar, e a hora tinha passado mais rápido do que o esperado. Assim que Ana Clara finalmente se declarou disposta a ajudar, um alívio coletivo tomou conta do grupo. O café tornou-se um terreno fértil de ideias, uma virada para a coragem que precisavam. Mas, quando se levantaram para ir embora, uma nova mensagem cortou o ar: cuidado. Mais olhos do que você imagina estão assistindo. Ana congelou novamente, a adrenalina tomando conta. O grupo trocou olhares perplexos. O que estava realmente acontecendo? Quem mais estava por trás disso? Precisamos agir com mais cautela. Não estamos sozinhos nesse jogo, Ana afirmou, a voz firme, mas carregada de uma nova urgência. Com a determinação combinada, iniciaram o planejamento para os próximos passos. Mas a verdadeira questão permanecia: o que mais estava em jogo e quem seriam os verdadeiros aliados? Os desafios apenas começavam, e cada vez mais, Ana se perguntava se estava preparada para tudo que ainda estava por vir. Ana caminhava determinada pelos corredores do hospital, sentindo a adrenalina pulsar em seu corpo. Com uma nova aliada ao seu lado, a Ana Clara, a esperança ressurgia como uma fênix do caos. Mas a mensagem anônima ainda ecoava em sua mente, uma presença arrepiante que a fazia duvidar dos próximos passos. Como se não bastasse a tirania da gerente, quem mais estaria conspirando nas sombras? A reunião com Ana Clara havia acendido uma conexão. Elas se tornaram confidentes, prontas para desmantelar a opressão que as cercava. Mas Ana sabia que seria preciso mais do que coragem para vencer. Precisavam de um plano coeso, um movimento firme contra a manipulação da gerente. Com isso em mente, Ana reuniu seus colegas em um café próximo na noite seguinte. O local, iluminado e acolhedor, contrastava com o clima tenso que pairava sobre eles. Esse é o começo da nossa revolução, anunciou Ana, enquanto as palavras carregavam um peso inegável. Os rostos de seus colegas refletiam ansiedade misturada à determinação. Vamos expor a verdade e reclamar nossos direitos. Marcos, sempre ao seu lado, tomou a palavra: precisamos coletar o máximo de provas possível. Precisamos de testemunhos, documentos e tudo que possa derrubar as mentiras da gerente. Um murmúrio de concordância percorreu a sala, como um eco de esperança. Mas a sombra da gerente não estava longe. As mensagens anônimas continuavam a aparecer, sussurrando ameaças veladas, e as conversas ao redor deles pareciam ser capturadas por olhos vigilantes. Ana pediu silêncio e atenção. Não podemos vacilar agora.
Cada passo deve ser dado com cuidado. Precisamos de um plano sólido. Enquanto a conversa progredia, a ideia de criar uma carta de reivindicações começou a tomar forma. Documentar tudo o que encontrassem, desde denúncias de manipulação até violações de direitos trabalhistas, era essencial. Eles estavam no caminho certo, mas a tensão envolvente aumentava a cada instante. Naquele fim de noite, enquanto Ana se despedia dos colegas e se dirigia para casa, sentiu-se no limiar de uma transformação. O peso da responsabilidade agora parecia leve, uma nova força empurrando para o que estava por vir. Contudo, essa sensação de otimismo foi interrompida quando avistou uma figura conhecida envolta em sombras, a gerente. Não parecia surpresa. Havia um sorriso provocador em seu rosto que fazia o coração de Ana disparar. No dia seguinte, o clima mudou repentinamente. Ana entrou no hospital e percebeu que tudo parecia diferente. As conversas haviam diminuído e o ambiente carregava um ar de tensão. Assim que se aproximou de seu setor, uma mensagem vibrou em seu celular: eles sabem. A gerente está se preparando para um contra-ataque. O aviso não poderia ser mais claro. Ana e seus colegas estavam em perigo. Eles precisavam agir rápido. É hora de trazermos a verdade à tona, disse Ana, reunindo seus aliados em torno de uma mesa. Com papéis e testemunhos, começaram a estruturar a evidência que precisavam levar para a direção do hospital. O grupo estava focado e unido, mas o medo ainda sussurrava em cada esquina. Finalmente, o grande dia chegou. Com o coração em chamas e determinação pulsando nas veias, Ana se apresentou na sala da diretoria, acompanhada de Marcos e Ana Clara. Eles foram recebidos com olhares furtivos e sorrisos desdenhosos. A gerente estava lá, aparentemente confiante. Mas Ana estava preparada. Viemos aqui para redefinir o que significa ser uma equipe nesse hospital. Todos nós sabemos o que está acontecendo, e não podemos ficar calados. Sua voz ressoou, firme e cheia de emoção. O silêncio que seguiu foi denso e pesado. Marcos começou a apresentar as provas, enquanto Ana Clara apoiava cada palavra com sua presença forte ao lado deles. A diretora, com uma expressão tempestiva, começou a se agitar. O clima estava prestes a explodir. Isso não é apenas sobre vocês. Isso envolve toda a equipe, Ana continuou, agora quase desafiadoramente. Se vocês não tomarem uma atitude, estarão permitindo que a injustiça continue. Todos merecemos respeito e um ambiente onde possamos trabalhar sem medo. O pânico começou a se espalhar pelo rosto da gerente. Ana viu a oportunidade. Estamos prontos para levar estas evidências e fazer a denúncia oficial. A decisão agora pertence a vocês. As palavras nesse momento se transformaram em uma lâmina afiada. O confronto estava definido. A resistência que pairava na sala era palpável enquanto a diretoria ponderava suas opções. O jogo havia mudado. Eles estavam prontos para lutar. Enquanto a diretora tentava se defender, Ana sentiu a força da união em seus colegas. Eles estavam juntos, e a força era suficiente para combater a tirania. O respeito que eles exigiam estava finalmente à vista, e Ana sentiu a certeza de que a batalha estava prestes a ser vencida. A gerente, confrontada e sem saída, não teve outra escolha. As palavras de Ana ressoaram. A luz da verdade havia penetrado a escuridão das mentiras que a rodeavam. E naquele instante, Ana soube que talvez o que começou como um grito silencioso, culminou em uma revolução. Ela se sentia forte, plena e mais viva do que nunca. A oração que a guiava ressoava em seu coração. O anjo da guarda sempre esteve ao seu lado. Agora, é a sua vez de fazer a diferença. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar-nos a alcançá-los. Comentar suas reações e teorias sobre o que acontecerá a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora, porque apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.